Olá, turma! Buenos dias! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos continuar aí com as aulas do grupo 7. Aqui na tela vocês estão vendo a aula 51, mas na verdade seria a aula 25 da apostila aí de vocês. Aqui a aula 51 está dividida entre imperativo afirmativo e negativo, né? A aula 52, que é a que segue, vai falar sobre pronominal, que seria a sequência aqui da aula 25 de vocês. Então, tá separado, mas a nível de conteúdo é a mesma coisa. Nós já vimos os verbos conjugados no imperativo afirmativo e negativo. Quando nós estudamos o modo indicativo, nós fizemos todos os tempos de uma única vez. Naquele momento, eu expliquei para vocês que era bem mais fácil estudar os verbos, entender o uso e ter a visão geral das conjugações, ao invés de ter cada aula um tempo. Principalmente quando nós estudamos, o pretérito, porque o pretérito no espanhol ele tem uma relação importantíssima um tempo com o outro. Eles têm usos muito específicos e mudam completamente o sentido se eu não queria dizer determinada coisa e conjugo o tempo errado. Então eu acabo dizendo outra que não tinha nada a ver só porque não usei o verbo adequado para aquela situação, para aquele contexto, para aquela narrativa, ou seja lá o que eu esteja escrevendo. O imperativo afirmativo e negativo, vamos dizer imperativo, né, de forma geral. Em espanhol, ele é muito importante. Ele serve para muitas coisas, assim como em português, na verdade, né? Mas em espanhol, o último uso, vamos dizer assim, de uma categoria, de várias utilidades, é a ordem, dar uma ordem. Em primeiro lugar, vem aconselhar, por incrível que pareça. Quando você quer aconselhar em espanhol, orientar, instruir sobre algo, até mesmo uma instrução relacionada a um gênero textual, por exemplo, uma receita. É muito utilizado este tempo. A conjugação em si, a nível de formação, a estrutura da conjugação, ela segue os mesmos padrões do português, principalmente se tratando do negativo, que é a mesma conjugação do presente do subjuntivo, com acréscimo aí do advérbio de negação. No caso, mais utilizado o no, que seria o não. Então, aqui vocês têm essa imagem, esse infográfico, com 40 passos para uma vida mais ecológica. Todos os passos, todos esses 40 passos aqui para ter uma vida mais ecológica, todos eles, sem tirar nenhum, foram utilizados verbos no imperativo, porque são o quê? Recomendações. Então, aproveite a luz natural, são recomendações, né? Siembra um árbol, ahorra agua, permite la ventilación, reutiliza los sobres, protege la fauna silvestre, cuida los parques, compra vehículo de color claro, imprime letra pequena, utilize o transporte público e assim por diante. Então, aqui nós temos exemplo de 40 verbos, todos eles conjugados na mesma pessoa do pronome, por estar sendo direcionado, né, um conselho, vamos dizer, uma orientação. Eu diria que são mais conselhos mesmo, né? De coisas que poderíamos fazer na nossa vida para ter mais essa vida ecológica, vamos dizer assim, certo? Já passando aqui para a conjugação, então nós temos na formação do imperativo afirmativo, na segunda pessoa do singular informal, né? Por que informal? O tu sempre é informal e o ele, ela, você formal, ou seja, segunda pessoa do singular informal, terceira pessoa do singular formal. Nós não temos primeira conjugação, né? Então, eu não tenho, não dou uma ordem, uma orientação, né, para mim mesma. A não ser que você pense em voz alta, né? Ai, nossa, como eu fui boa. Não, brincadeira. Então, assim, na prática, não serve. Então, começa no tu, como no português.
E aí nós temos amas, comes, vives. Vós amás, comes e vivis. Por que é diferente? Aqui entra o você, o que nós estudamos, né? É a colocação do tu e o vós em alguns países, inclusive da América, que falam espanhol como língua materna, usam mais o vós do que o tu. Só que os dois, né, pronomes estão na mesma linha do pronome singular, né? Segunda pessoa, né, do pronome singular. Então, apenas é você, o que a gente fala, é o uso, né? Já aqui, para a estrutura, né, o que nós vamos colocar? Aqui eu esqueci de explicar uma coisinha para vocês. Como que é formada essa segunda pessoa, né? Então, nós temos, por exemplo, tu amas, comes, vives. Depois, amás, comes e vivis. Para formar o imperativo, a nossa base é o presente do indicativo na segunda pessoa do singular só, né? Aí aqui nessa segunda pessoa do singular, nós vamos apenas tirar o S. Então, eu tiro o S e formei o imperativo afirmativo. Então, fica ama, come, vive, ama, comer e vivi, né? Então, é só tirar o S para a formação. Já na segunda pessoa do plural, vós outros, né? Nós vamos tirar o R do infinitivo e acrescentar um D. Isso aqui é a única conjugação do espanhol que nós não temos terminações como ais, és, aeis, is, no vós outros, né? No vós, no caso do português. É a única. É uma exceção. É a único tempo do verbo que isso vai acontecer. E aqui é só eu tirar, né? Se meu verbo é o amar, eu tiro o R, fica amar. Então, só coloco o D. Se o meu verbo é comer, eu tiro o R, acrescento o D, comer. E o vivir, vivir. Então, aqui nós temos apenas duas observações na sua formação. Depois, as outras pessoas do pronome, nós vamos utilizar a conjugação do presente do subjuntivo. Então, vamos recapitular. Como que é formado, então, a conjugação do imperativo afirmativo? Na segunda pessoa do singular, eu tiro o S do presente do indicativo e formo a conjugação. Na segunda pessoa do plural, vós outros, eu tiro o R do infinitivo e coloco um D formando a conjugação. E as outras pessoas do pronome é a mesma conjugação do presente do subjuntivo. Levando tudo isso em consideração, e sabendo que os verbos estudar, beber e partir são verbos regulares, conjuguem vocês aí a tabelinha dos verbos estudar, beber e partir. Como que fica os verbos conjugados em AR no imperativo afirmativo? Fica estudia, estue, estudiemos, estudiar, estudem, né? Então, aqui acima vocês já têm, né? Então, é só tirar o AR e acrescentar aqui as terminações. Então, aqui a terminação é A, então estudia. Aqui a terminação é E, estudie. Aqui é emos, estudiemos. Aqui é o infinitivo, né? Eu tiro o R e ponho o D, então fica estudiar, né? E aqui eu vou repetir o E, né? Então, estudien. Sempre eu deixo o I aí, né? Aqui já não tem essa vogal, porque eu vou tirar o R e fica terminando o B, então eu só acrescento. Aqui a mesma coisa, eu tiro o IR, termina no T, e eu só acrescento, certo? Preencho aí, tá muito simples, né? Já aqui nessa tabelinha, nós temos alguns verbos irregulares. Esses verbos irregulares, eles têm uma estrutura própria na segunda pessoa do singular, tu. Ele conjuga diferente, então ele sai desse padrão que nós acabamos de ver de formação, e aí ele tem a sua forma própria. Então, agora, esse aqui, como é diferente, como é uma estrutura diferenciada, eu vou fazer junto com vocês e vocês vão acrescentando aí na apostila, certinho? Então, aqui na tela, olha, eu fiz aqui no Word para vocês. O a ser, o imperativo afirmativo para o tu é as. Poner, pon. Venir, ven.
Decir, di. Salir, sal. Ir, be. Ser, se. Ah, esse aqui tem acento. Peraí. Isso, muito bem. Tener, ten. Então, essas são as conjugações dos verbos irregulares que estão relacionados aqui no imperativo afirmativo para o tu. E as demais pessoas do pronome? Ele, nós outros, vós outros. Aí segue a mesma estrutura que nós estávamos vendo aqui acima, certo? Bom, imperativo negativo. O imperativo negativo, a formação dele é a mesma do presente do subjuntivo, com o acréscimo do advérbio de negação no, que seria não, né? A tradução no. Então, não te rindas, lucha, não te calles, dilo, não te quejas, levántate, não te llores, ríe, não te detengas, anda, não te vayas, regresa. Então, vários conselhos, né? Apliquem. Muito interessante essa história em quadrinhos aqui de Gaturro, né? Bom, aqui vocês têm a conjugação, né? O comparativo, aqui está a conjugação do presente subjuntivo, aqui do negativo é a mesma, só que com o acréscimo do não. A mesma coisa no verbo comer. E aqui vocês têm uns verbos para serem preenchidos. Então, vocês já estudaram todos os tempos do subjuntivo também. Então, vocês têm condição tranquila aí de estarem preenchendo todo esse quadro aí do imperativo negativo junto com os advérbios de negação. Então, complete o quadrinho de vocês. Nós vamos encerrar essa parte, né, da apostila do imperativo negativo aqui. Vai seguir agora a formação do imperativo pronominal, que eu falei para vocês que aí na aula 25 de vocês, né, acrescento. E no meu aqui vai ser a aula seguinte. Então, eu vou preparar e aí nós vamos finalizar. Na verdade, é muito simples, porque isso nós também já vimos. Quando nós estudamos pronome complemento, objeto direto e indireto, né? Nós vimos a regrinha de colocação do pronome, né? Quando o verbo está conjugado, o pronome que substitui o complemento direto vai antes. Quando o verbo está no infinitivo ou no gerúndio, vai depois, formando uma palavra, né? E qual era a exceção da regra? O imperativo afirmativo. Qualquer tempo da conjugação do indicativo e do subjuntivo, eu coloco o pronome antes da conjugação, separadamente, né? Apenas o imperativo afirmativo eu coloco depois, formando uma única palavra. Então, no caso do imperativo afirmativo, por exemplo, aqui, coma, né? Então, que ele coma. Aí, aqui, como que seria se eu fosse colocar comelo? Coma-nos, coma-os, né? Coma-lhes, e assim por diante. Então, ia depender do complemento, se era um complemento direto, indireto, para saber qual pronome que eu colocava, e assim por diante. Certo, pessoal? Então, agora eu vou pegar aqui só para repassar isso com vocês, mas aí na apostilinha de vocês, essa parte que eu estou explicando agora, sem ter nada aí na tela, é a parte do finalzinho dessa aula aí. Tá lá na página 4 da aula 25, tá? Então, aqui, ó, o que eu expliquei, né? Os pronomes reflexivos, né? Aqui temos o imperativo, depois os pronomes reflexivos e como fica a colocação. Então, aqui, eu, por regra, por ser conjugação do imperativo afirmativo, tá? Porque o negativo já foge disso aqui. O imperativo negativo, ele segue a regra dos verbos conjugados do indicativo e do subjuntivo. Mas tem um porquê, né? Na teoria geral. O imperativo negativo, ele não é a mesma conjugação do presente e do subjuntivo, somente com o acréscimo do advérbio de negação? Então, eu disse que a colocação dos pronomes reflexivos aí com função de complemento direto e indireto, quando o verbo é conjugado, sempre vai antes do presente, todos os verbos conjugados no presente subjuntivo, o pronome vai aonde? Vai antes. Então, aqui segue esse raciocínio e segue essa estrutura. Então, como é a mesma, então eu sigo com a regrinha inicial. Agora, o imperativo afirmativo, ele tem todas aquelas observações, né? Segundo do singular, eu tiro o S do presente do indicativo, então acaba ficando diferente.
O vos outros, né? Eu tiro o R do infinitivo, coloco um D e formo a conjugação. Depois, os outros eu uso o presente. Então, olha, eu uso diferentes formas, né? No mesmo tempo. Então, isso faz com que se torne um pouquinho diferente, tá bom? Aqui vocês têm que conjugar, né? Os verbos despertar-se e tratar-se. A única coisa que vocês vão fazer aqui, por serem verbos, né, pronominais, é usar essa mesma estrutura. Então, conjuga o verbo despertar, colocando os pronomes. Então, no T, você vai colocar T. No C, você vai colocar o C, no nos e assim por diante, né? Então, aqui tu, te, usted, se, nos outros, nos, vos outros, os tedes, se. Então, conjuga no imperativo normal. Vocês têm a conjugação lá em cima, nós já fizemos. Então, é só vocês colocarem aqui e depois colocar o pronome junto da conjugação, formando uma única palavra, né? Então, aqui, por exemplo, ducha, né? Somente a conjugação fica ducha, mas como é um verbo pronominal, então fica duchate. É assim que fala, duchate. Tem esse sonzinho, né? Duchate. Duchete. É assim que se diz, né? Claro que eu tô forçando para vocês observarem o som, né? Mas na prática vai mais automático, né? Duchate, duchese, duchessemonos, duchaos, duchesen. Então vai ver diferente, né? Fala diferente, fala um pouquinho mais rápido, tá bom? Depois aqui a única coisa que vai só exemplificar, né? Isso tudo que eu já expliquei. Eu não tô entrando em muitos detalhes, porque isso aqui vocês... Lembra que eu gravei 2 videoaulas, vocês fizeram um mapa disso, né? Então, nós vimos muito bem isso aqui, né? Vimos de forma bem detalhada. Eu até, então, inclusive, eu pedi um mapa para vocês. O mapa, vocês também fizeram um mapa conceitual dos verbos, porque, por experiência, né? Quando você faz um mapa conceitual do espanhol, você consegue associar e enxergar a diferença com o português, porque muitas vezes a gente só percebe detalhes escrevendo. Então, são técnicas, né? E vocês têm feito isso e têm feito muito bem, por sinal. Então, naquele mapinha, quem não acrescentou, de cabeça eu não sei agora todos, né? Quem não acrescentou essas informações podem colocar lá, tá? Então, aí, ó, te parezco feia? Não me mires. Te parezco mala? Não hables comigo. Te parezco rara? Não te acerques. Não me conheces? Não me julgues, né? Então, conselhos aqui práticos que ajudaria qualquer um, não é mesmo? Então, gente, essa parte da aula 25 nós terminamos, certo? Foi uma revisão bem detalhada que eu fiz com vocês. Agora, na sequência, na aula 26, nós vamos rever também a conjugação pronominal, ações reflexivas e recíprocas. Gente, é a mesma coisa. A apostila de vocês separou, né? Então, isso aqui também está relacionado à colocação dos pronomes objeto direto, pronomes objetos indireto. Então, eu vou abrir aqui a minha apostila. Eu peço que vocês vayam também lá na página 14, que eu vou passar brevemente, porque isso nós também já vimos, tá? Foi uma opção minha dar tudo junto, no mesmo contexto, porque é mais fácil. É muito mais fácil aprender assim do que aprender uma parte e depois, como não é o nosso idioma, né? Na hora que aprender outra parte, tem que lembrar o que viu para voltar lá, aí vai e volta, vai e volta. Aí, às vezes, já passou vários temas, aí volta de novo. Então, é muito mais difícil assim, né? Os pronomes complementos, eu diria, né, na minha opinião, né, como professora, é uma das coisas mais importantes que tem no espanhol, porque é algo que não existe no português. Nós temos, né, o pronome oblíquos, né, em português, mas a gente nem usa. E, assim, se aproxima, né, do que seriam os pronomes complemento do espanhol, mas se for analisar a fundo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A nível de estrutura, de uso, nossa, em espanhol é frequentemente, tanto na fala oral quanto na escrita, né? Então, é algo que faz muita diferença. O entendimento, a informação fica mais clara quando você utiliza os pronomes no lugar dos complementos de forma adequada. Além de ser matéria de vestibular, certo? Então,
Quem não lembra essa parte dos pronomes complementos, né? Já faz um tempinho que a gente viu. Quem não lembra, retoma. Se não tiverem a videoaula ainda aí com vocês, me avisa. Eu passo de novo. Se precisar, eu mesmo explico de novo. Mas olha, tenham isso bem claro, porque isso é importante em espanhol. Inclusive, na fluência, né? Quando você vai para outro país, o estrangeiro percebe, assim, claramente quando você não sabe falar espanhol. Porque se você não coloca bem a fala usando os pronomes, é sinal de que você não sabe falar adequadamente. Você esforça, né? É o famoso esforçado, né? Mas não fala a língua como se deve, tá? Então, ao dizer, né, que isso é uma das partes mais importantes, é uma opinião minha, tá? E não tem nenhum estudioso que fale nada, não, né? Na gramática, a morfologia, tudo é importante, né? Não existe o mais importante, né? Uma coisa está relacionada à outra, a famosa coesão, né? Só que eu, por experiência, eu diria que isso sim faz muita falta e disso depende de muita coisa. Para você saber colocar um pronome antes de um verbo conjugado, você tem que saber todas as conjugações do indicativo e do subjuntivo. Tem que saber identificar diretamente o imperativo para saber onde coloca ou não. Tem que saber identificar perífrases para saber se ali eu tenho um verbo conjugado e um infinitivo para poder colocar o pronome onde eu quiser, que é aquela segunda regrinha de colocação. Então, olha, tantos detalhes, né? Então, aqui a minha é a aula 43, a de vocês é a aula 26. Então, conjugação pronominal, ações reflexivas e recíprocas, né? Então, aqui nós vamos ver a revisão dos verbos pronominais. São os verbos, aqueles verbos que têm o pronome ser junto com o infinitivo, formando uma única palavra. Isso acontece quando eu tenho a necessidade de colocar ênfase na pessoa que está realizando a ação. Então, eu quero dizer que a ação é muito direcionada ao tu. Aí eu coloco um pronome de referência para fazer essa indicação. Então, como que eu vou saber que a pessoa, ao conjugar aquele verbo, ao escrever um contexto, gostaria de colocar ênfase no sujeito? Através da estrutura do verbo pronominal. Se o verbo é, por exemplo, duchar-se, então aí já é uma indicação de que é um verbo pronominal, porque eu já entendi que é o infinitivo junto com o ser formando uma palavra, tem essa referência. E aí é por isso que ao conjugar nós sempre colocamos, né, o me, o te, o se, assim por diante, na frente das conjugações. Isso de forma geral. O que nós temos aqui, ó? A revisão da regrinha, onde que eu coloco os pronomes complementos, né? Cada um deles antes das conjugações, né? Então, quando eu tenho os pronomes complementos de objeto direto, quando são objeto indireto, quais são os pronomes, aqui estão, né, os utilizados. Então, se o meu verbo está conjugado, eu coloco o pronome antes, eu me lavo as manos, Paco se despierta. Então, aqui eu coloquei o pronome me, porque quem está realizando sou eu, né? Paco, eu coloquei o C porque Paco é ele, terceira pessoa. Então, aqui eu segui a regrinha, né? Acabei de explicar isso para vocês. E aqui, a única coisa de diferente, não é diferente, eu não diria diferente, né? Está separando para ficar clara a informação, essa questão dos pronomes reflexivos e os pronomes recíprocos, certo? Então, pronomes reflexivos, o próprio nome já diz, está fazendo o que? Está refletindo a ênfase do sujeito que está realizando uma ação. Então, de forma simples de explicar é isso, né? Então, eu quero colocar ênfase no sentido da minha frase, eu quero colocar ênfase no núcleo daquela frase, ou seja, no meu verbo, né? Quero realçar o meu sujeito. Então, aí eu coloco um pronome antes da minha conjugação para fazer essa indicação. Então, quando eu utilizo, né, os pronomes complementos substituindo, eu uso esses do primeiro quadro. Quando eu não estou fazendo substituição, então eu quero colocar ênfase, eu não estou tirando o complemento do meu verbo, ele vai ficar ali, só que eu quero demonstrar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o me, o te, o se nos normal, antes da conjugação? Olha, eu poderia,
mas fica melhor nós colocarmos os pronomes de referência, né? Que seria a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, a nós outros mesmos, a vós outros mesmos, a si mesmos e assim por diante. Então, não é que exista, gente, uma regra que fale assim, ó, olha, se você não estiver substituindo, você é obrigado a usar essas opções. Não, é uma opção a mais. É uma opção a mais que a gramática oferece para você fazer essa ênfase na sua frase, para você estruturar e colocar esta ênfase. Então, isso é tudo o quê? Uma opção que é feita, né, para orientar, para induzir aí todo esse sentido, certo? A mesma coisa aqui vai acontecer com os pronomes recíprocos. Só que aqui existe uma parte da gramática que se chama verbos recíprocos. Então, verbos pronominais recíprocos. Isso é outra coisa. O que são os verbos pronominais recíprocos? Não tem aqui, vou explicar para vocês. São verbos que, ao serem utilizados em um contexto, indica reciprocidade da ação. Então, por exemplo, eu fui na casa de alguém e levei um presente para esta pessoa, né? Eu quis ser simpática, então levei um presente. Só que eu chego lá, na hora que eu vou dar o presente para a pessoa também me dá um presente. Então, uma ação aí, ó, recíproca. Eu dei, mas eu também recebi. Na mesma situação, no mesmo contexto. Então, quando isso acontece, normalmente nós usamos as pessoas do pronome relacionado ao plural, né? Porque numa ação recíproca não é só você, né? Não é só o tu, não é só o ele. Tem que ter duas ou mais pessoas. Então, essa reciprocidade se dá muito com a utilização desses pronomes. Mas vocês estão vendo que está entre parênteses aqui a referência? Tu a ele a ti, ele a mim, eu a ele, usted a usted e assim por diante. Mas não é muito utilizado, tá? Então existe, faz parte da gramática, mas volto a dizer, a gente usa mesmo esse quadrinho, que belezinha, né? Esse quadrinho é o pão de cada dia do espanhol. Tá bom, gente? Ó, os exercícios de vocês aí da página 15 são diferentes dos meus, né? No livro digital é diferente, foi atualizado, eu não sei por que tá desse jeito, foi muito difícil todas essas aulas não ter como fazer os exercícios, por isso que eu sempre recomendei que vocês fizessem aqueles que vocês têm o gabarito, porque é uma forma de tirar dúvida, né? É uma forma de ver que errou e poder perguntar para mim depois. Eu não entendi por que eu errei, por que era assim, por que não era, tal. Alguns até entram em contato, eu com o maior prazer ajudo, né? Mas eu entendo também que vocês estão muito sobrecarregados, estamos aí na reta final dos vestibulares e longe de mim sobrecarregar mais vocês, tá? Eu quero ajudar e não causar mais conflito, certo? Então, gente, nós terminamos aí, né, o grupo 7. E agora eu vou passar um trabalhinho para vocês. Na próxima aula também vocês vão estar fazendo esse trabalhinho sobre essa parte aí dos verbos, tá? Vamos praticar aí, vou dar uma interpretação de texto também, tá bom? Então, fique com Deus, tá? Um super beijo, gente. Um super beijo. Hasta luego.